Saber uma linguagem de programação hoje em dia é uma coisa fundamental na maioria das áreas do conhecimento, mas especialmente na física, onde você tem que fazer cálculos complexos, resolver integrais às vezes quilométricas, mas também fundamentalmente na área de simulações, onde você tem que fazer códigos que simulem alguma situação que seria muito difícil realizar em laboratório. Olá, eu sou Bruno Fernandes e hoje nós vamos ver qual é a melhor linguagem para aprender. Bom, existem milhares e milhares de linguagens desenvolvidas hoje em dia, mas nesse meio de linguagens, qual será que é a melhor, a mais fácil, a mais intuitiva, a mais amigável de se começar a aprender para aquela pessoa que não sabe nada de programação, mas que quer entrar nesse mercado de programação? Porque o mercado de programação é gigantesco. Tem desenvolvimento de site, tem desenvolvimento de APIs, desenvolver aplicativos de Android, por aí vai. Então, realmente saber uma linguagem de programação hoje em dia vai lhe dar uma vantagem em vários aspectos da vida. Além, é claro, se você tem uma carreira científica, saber programação é uma coisa essencial para tu fazer vários e vários cálculos complexos e simulações. Então, no vídeo de hoje eu vou fazer uma proposta. Eu vou analisar 3 linguagens de programação na qual eu tive acesso. São elas o Fortran, o C e o Python. Então, essas 3 aqui eu vou analisar e como que vai funcionar essa análise. Eu vou escrever um programa junto com vocês e eu vou ver quantas linhas eu consigo, primeiro, imprimir alguma coisa na tela, porque as linguagens de programação conseguem imprimir alguma coisa na tela. Uma frase tipo, Olá Mundo, que é muito reconhecida no mundo inteiro, essa frase. Nas primeiras aulas de qualquer curso de programação, os professores te dão essa frase para tu imprimir na tela. Então eu vou imprimir Olá Mundo, fazer algumas contas de mais, menos, divisão, usando variáveis quaisquer para ver realmente como o programa funciona, quão comprido ele fica, quão elegante fica o código e vamos ver qual vai sair melhor. Bom, a linguagem do Fortran 90 é uma linguagem bastante antiga e ela é de 1950 e foi desenvolvida pela IBM. Fortran vem de Formula Translator, que seria então, no português, tradução de fórmulas. O que é essa programação? Bom, claro, não é nada de um teclado e uma tela que a gente vai programando, não. Consistia de cards, como esse aqui, que está aparecendo agora. Esses cards, a gente fazia furinho neles e com esses furinhos, a ordem desses furinhos era o nosso programa. Então, quando a gente inseria na máquina esses furinhos, o programa lia esses furinhos, cada um deles, numa ordem específica, e executava contas, executava ações. E eram uns trambolhos assim, os computadores da IBM, uns trambolhão. Então, tu ia lá com um monte de cartão, tem um cartão do programa tal, aí, quero fazer esse cálculo aqui, por exemplo, cosseno, cartão do cosseno, não sei o que. Então, tu tinha que ficar nesse movimento manual de colocando e inserindo cartões e tirando. O que é uma coisa meio chata, mas a coisa evoluiu. De fato, o Fortran 90, que é a que eu mais tive acesso, teve versões posteriores ao Fortran 90. A coisa é muito melhor, porque tu realmente programa numa tela de computador, tradicionalmente como é hoje, não existem mais cartões, é uma linguagem muito básica mesmo, e ela é muito rudimentar também. Ela é uma linguagem que dá pra ver que é antiga mesmo, porque é de 1990, como o próprio nome diz. Mas a gente consegue fazer bastante coisa nela, bastante operações. E é principalmente utilizada na ciência, na física, essa linguagem, por ser uma linguagem mais leve, não tem tantos recursos assim que a tornem pesada. Então agora vamos botar a mão na massa e ver do que ela é capaz. Então vamos começar. Primeiro a gente vai querer pintar alguma coisa. Todo o programa do Fortran começa com a gente definindo o início do programa. Então vamos escrever program, Fortran test, esse é o nome do programa, a gente dá enter. Aqui, nessa parte aqui, é o campo de declarações de variáveis, a gente tem que declarar nossas variáveis. A gente vai dar um tab para ficar mais bonito e vai botar implicit none, a gente tem que botar isso antes de declarar as variáveis. Então vamos começar aqui. Nós vamos querer printar alguma coisa na tela. Então vamos supor que a gente tem uma variável do tipo string, tipo uma palavra, que aqui se chama character. E aí a gente tem que botar 2 pontinhos, que é para atribuir que tal variável é uma string.
Vamos botar A. Pronto, declaramos aqui. Agora eu quero dizer que esse A vale uma frase. Então a gente tem que botar a frase assim. Tudo entre aspas é uma coisa literal, é uma frase, uma string. Tudo que tu bota entre aspas, ele não vai entender como variável, ele vai entender como uma string. Então vamos dizer uma frase qualquer aqui, por exemplo, olá mundo. Então agora a gente quer printar isso aqui, então a gente vai ter que digitar o comando print, vírgula, A. A gente está dizendo que quer printar o A. E agora a gente vai botar o programa aqui. Ah, sim, eu tô meio enferrujado do Fortran, mas eu esqueci de uma coisa muito importante, que foi colocar o end program. Toda vez que tu bota o program, tem que botar o end program. Quando tu declara o character, tu tem que botar length, tem que botar o tamanho dela. Então o nosso length é, sei lá, vamos botar 20 aqui. Isso. E agora eu vou dizer que 20 é igual a igual olá mundo. Olá mundo. E agora vamos ver se roda. Quem sabe fazer ao vivo. Aqui, rodou. Olá mundo. Tá, agora vamos tentar fazer alguma operação matemática. Dois números inteiros. Dois números são inteiros. Então, a gente vai botar integer. Aí eu vou botar os 2 pontos. E vai dizer que A e B são inteiros, assim. Vamos dar valores para eles. Vamos dizer que o A é o 3 e o B é o 4, por exemplo. Então vamos dizer que C é igual a mais B. E vamos printar o C pra gente ver na tela. Aqui embaixo a gente vai ver o resultado. Deixa eu botar. Tem que declarar o C também. Foi 7. Porque 3 mais 4 é igual a 7. Então tá funcionando o programa. Então tá funcionando o nosso programa. A gente consegue fazer a partir disso aqui vários cálculos. A gente pode tirar o cosseno hiperbólico, tem função cosseno, seno, tangente, arco, tangente hiperbólica. Tem diversas ferramentas aqui que já vem com ele. A gente não precisa de novo botar novos pacotes. Até porque nem tem como no Fortran 90 botar novos pacotes, mas para fim de teste tá bom. E são essas outras coisas que você vai aprendendo no caminho. O Fortran, então, é uma linguagem difícil de aprender. O código fica bastante extenso e rudimentar. Então, não é uma boa linguagem para se começar a aprender, porque tem esses detalhes de ter que botar programa, botar início, botar fim, declarar todas aquelas variáveis. Também a forma de escrever é muito antiga. Fora que não tem a maioria das bibliotecas que facilitariam muito a nossa vida. Por mais que tenha um custo computacional baixo, não vale a pena sacrificar elegância e eficiência, não do programa, mas da gente como ser humano, porque o ser humano também tem que ser eficiente. Quando ele escreve um programa, ele tem que, quanto menos ele escrever, mais eficiente ele vai ser, mais tempo ele vai ter de pensar nas outras coisas, de elaborar os problemas melhores. Então, não é uma linguagem muito aconselhável para se começar a aprender, porque a gente vai ter que escrever muitas linhas de código. Essa é a linguagem mais famosa que existe. E de fato, C foi uma revolução nas linguagens de programação. Ela foi desenvolvida entre 1972 e 1973 pelo Dennis Ritchie, e ela é uma sucessora da linguagem conhecida como B. Obviamente, que vem de, por exemplo, B depois do C do alfabeto. E ela foi criada exatamente para reformular o kernel, o núcleo do sistema operacional Unix, que essa é uma outra história, mas a partir do Unix, o Linux ia fazer o Linux, que está sendo utilizado ali atrás, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Ela possui várias bibliotecas e funções mais sofisticadas que o Fortran, além de possuir um visual melhor e uma maneira de se programar mais eficiente que o Fortran. O programa fica mais compacto e mais elegante, o que é uma boa. Eu tive alguns professores que falaram que o C calcula mais rápido que as outras linguagens e por isso gostam de usar o C, então eu vou acreditar neles. Eu vou dar esse crédito para o C, que se tratando de ciência e de cálculos de métodos computacionais, principalmente integração numérica, cálculo numérico, etc., talvez o C seja mais rápido mesmo. Mas vamos tirar a amostra, vamos tirar a prova viva e fazer o nosso teste. Bom, agora vamos ver do que o C é capaz. Então, aqui a gente já tem um template pronto, mas vamos apagar para a gente fazer o nosso próprio template. Vamos deixar essas coisas aqui. Primeiro de tudo a gente escreve include studio.h. Isso aqui é para ele dizer que ele está buscando todas as funções básicas nesse pacotinho aqui, que todo compilador C tem. Novamente, a gente poderia fazer isso aqui no computador normal, a gente poderia abrir o terminal, abrir um editor de texto, abrir aqueles editores de texto sofisticados para programação, mas a gente vai fazer online que é mais prático. Então a gente vai aqui,
incluir o Studio.h, e a gente vai começar o programa, em vez de fazer begin program ou end program, a gente começa com int main, e normalmente bota void aqui, se eu não me engano, mas não sei porque não tá. E aí a gente vai abrir as chaves e vai botar qualquer coisa aqui dentro. Vamos apagar isso aqui então, porque a gente quer começar a coisa. Ok, eu tive uma série de problemas aqui e eu fiquei muito incomodado e eu acabei de me lembrar por que eu não uso C. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que declarar a variável, mas a gente não precisa declarar no campo de variável, a gente simplesmente declara ela na mesma frase. Então a gente vai dizer character A com 20 espaços igual a Olá Mundo. Simples assim. Aí o ponto e vírgula no começo. Então a gente vai digitar printf A, ponto e vírgula de novo, e return 0 para retornar 0 para dizer que não teve nenhum problema com o código. Então a gente vai clicar em run e tá lá, Olá Mundo. E ainda tem um erro aqui, que eu ainda não entendi por quê. Eu não estou muito habituado com C, eu usei pouco ele, mas vamos prosseguir aqui então. Certo, agora vamos ver como que a gente soma alguma coisa. Vamos então primeiro declarar int A igual a 3, ponto e vírgula, int B igual a 4, ponto e vírgula. Então vamos dizer que o int C é igual a A mais B. E agora, ponto e vírgula, printf, e aí vem a parte chata, a gente tem que botar entre aspas, porcentagem I, para dizer que a gente quer imprimir um inteiro na tela, e botar o valor da porcentagem aqui. Então vamos rodar e ver o que acontece. A gente roda o programa e tá lá, 7. Então vamos fazer outra operação aqui, menos A menos B, rodou, menos 1. Então está tudo funcionando perfeitamente aqui as operações. Novamente, se eu botar A dividido por B, vamos ver o que acontece, vai dar 0, porque inteiro por inteiro, se tu dividir um inteiro por outro inteiro, ele só vai pegar uma parte inteira, no caso é 0 ponto alguma coisa. Teria que botar aqui e declarar como ponto flutuante. Bom, a gente consegue ver que o programa é muito mais fácil de se entender do que o do Fortran, né? Porque está mais legível aqui, a gente sabe que A é o inteiro, que vale 3, por exemplo. Existem várias possibilidades de se programar em C, e dependendo da tua área, tu pode se adaptar, o que torna a linguagem bastante interessante. E bem melhor que Fortran, disparado melhor que Fortran. Há diversas outras maneiras e bibliotecas para você explorar o C, então fica à vontade de explorar todas essas funções que o C apresenta. Eu, pessoalmente, não tenho muito contato com a linguagem, então eu não conheço tão a fundo assim a linguagem, a ponto de conhecer várias bibliotecas. Mas eu entendo que o C é uma linguagem muito popular e por isso que a maioria das universidades preferem ensinar o C. O C é uma boa linguagem para se aprender. Tu vai fazer bastante uso dela, no entanto, o que me incomoda é essas chatices de declarar variável, botar ponto e vírgula no final, ter que abrir e fechar com aqueles colchetes ou chaves, não sei qual é o nome daquilo. Então, tudo isso não me agrada. E por último, mas não menos importante, nós vamos falar sobre a linguagem do Python. Inclusive, esse nome foi dado em homenagem ao grupo de sketch britânico Monty Python. Bom, o Python é um sucessor de uma linguagem chamada ABC. O que seria o ABC? O ABC seria uma tentativa de linguagem muito literal, onde para a gente escrever o código, a gente está basicamente escrevendo um texto. Então, todo o foco do Python é fazer com que a linguagem de programação seja mais acessível à pessoa que está escrevendo do que à máquina. Eles preferem que o computador leve mais tempo para entender o código do que a pessoa. Eles querem que o programador bata o olho no código e já saiba exatamente o que está sendo feito ali. Então o Python tem uma linguagem muito fácil de se entender, porque basicamente é um texto. Tu lê o programa e está basicamente lendo um texto. E isso é essencial para quem está começando a aprender uma linguagem e ainda não tem a noção de algoritmos, de mentalidade, de lógica de programação e etc. Ela foi lançada em 1991 por Guido van Rossum e atualmente ela é gerida por uma organização sem fins lucrativos. Por ter uma grande comunidade, várias pessoas trabalhando com a linguagem,
vários pacotes foram adicionados. Tu pode baixar o pacote e ter aquela aplicação. Então a comunidade criou funções para coisas específicas e o total disso gerou uma grande gama de possibilidades, uma grande abrangência de áreas com várias ferramentas que vão desde machine learning, redes neurais, até fazer animações. Tu consegue realmente fazer uma animação inteira usando o Python. Mas agora vamos ver do que ela é capaz. E agora finalmente vamos falar sobre o Python. O Python é uma linguagem que eu tenho mais habilidade, então vamos agora botar a mão na massa. Primeiro de tudo, tu não precisa declarar nenhuma variável. Quero dizer que A é um inteiro, basta escrever A igual a 3. Pronto, ele é um inteiro. Ele consegue identificar de acordo com o que tu coloca aqui. Se tu colocar uma string, ele é uma string. Se tu colocar um número com ponto, ele é um número com ponto. Ou seja, não importa, ele consegue entender tudo que tu botar, ele consegue fazer. Primeiro, tu não precisa botar o começo do programa. Basta tu dizer que A é igual a Olá Mundo. E como é que eu faço para printar? Print A. Pronto, tá pronto. A gente aperta F5 para rodar e tá lá, Olá Mundo. Rodando aqui na tela. Tá aqui, Olá Mundo. Rodando. Simples, ó. 2 linhas de código e a gente imprimiu Olá Mundo. Agora eu quero fazer o quê? Eu quero calcular 2 números simples também, ó. Eu venho aqui, deixo esse print aqui. B igual a 3, A igual a 4 agora. E então C igual a A mais B. E agora vamos dizer para ele printar C. Pá, pronto, 7 aqui na tela. Bem rápido. Agora eu quero A menos B, por exemplo. Vamos lá, A menos B. Aí eu aperto F5. Pá, 1. Então agora B menos A. Aí F5, menos 1. Bom, então a gente já viu que é bem mais limpo esse códigozinho aqui. É até meio bonitinho ele. Bem pequenininho mesmo. E bem melhor de ser lido. Porque a gente sabe exatamente cada coisa aqui. Porque A igual a 4 e B igual a 3, sem ponto e vírgula, sem int, void, man, é uma coisa mais amigável pra gente. Então, esse foi o Python pra vocês. E não tudo que ele é capaz, porque ele é capaz de infinitas coisas, mas um gostinho pra vocês. Vimos o quão fácil é programar em Python, o quão intuitivo é e o quão elegante e curto fica o texto, o quão fácil é de entender o que está acontecendo. Não tem um monte de variáveis loucas, não. É uma coisa simples, uma coisa que tu entende, o comando, que é realmente o nome daquilo que aquela coisa faz. Normalmente no Python, quando tu pensa qual comando é para fazer tal coisa, normalmente é o nome da coisa. E além dele ser robusto, dele ficar mais enxuto o código, ele cumpre todas as funções que a gente testou ele. Mas esse não é um vídeo em cima do muro aqui, eu vou dar meu veredito e vou bater o martelo em qual é a melhor linguagem de programação para aprender. Nesse vídeo eu mostrei poucas funções das linguagens de programação, mas eu consegui passar a ideia dela. Vimos que o Fortran e o C são mais complicados na questão de elegância de código, principalmente o Fortran, que é uma coisa muito antiga. O C já é melhor que o Fortran nesse sentido, mas ambos, por mais eficientes que sejam, na hora da gente ler o código é difícil compreender o que está sendo feito. É mais intuitivo a linguagem do Python. Então, para aqueles iniciantes no mundo das linguagens de programação, o melhor é aprender o Python. O C também tem isso, só que o problema é que o C é uma linguagem que é muito chata, porque tem que ficar botando ponto e vírgula no final de cada coisa, tem que ficar abrindo colchetes, tem que ficar declarando variável, então torna a coisa mais demorada de se escrever. E mais que isso, o Python está aumentando de popularidade conforme os anos passam. Eu vejo programas que estão migrando para o Python justamente porque é uma linguagem mais fácil de se escrever. Então, pelo potencial, facilidade de aprendizado e ferramentas disponíveis, eu considero o Python a melhor linguagem para ser aprendida. Mas qual a sua linguagem favorita? Você tem interesse em aprender alguma linguagem de programação? Qual que você prefere dessas três? Você tem outra linguagem de programação favorita que eu não citei nesse vídeo? Deixa aqui nos comentários e vamos debater sobre linguagem de programação. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei. Não é inscrito no canal e quer acompanhar conteúdos como esse que você acabou de ver? Não perca os próximos vídeos e se inscreva agora mesmo no canal. E aqui vão mais 2 vídeos para você aprender junto comigo. Até a próxima!